noite, irmãos. Boa noite. Está feliz de estar aqui? Não é para que você veio nessa noite? Espero que você veio aqui não foi para assistir um culto, você veio para prestar um culto ao Senhor, que está presente no nosso meio. Prestar um culto ao Senhor é ouvir a voz do Senhor, é louvá-lo, ou seja, elogiá-lo, é reconhecer quem Ele é estar na presença dEle, derramar o nosso coração diante dEle. E você é bem-vindo aqui nessa noite para fazer isso, para se abrir diante do Senhor, para colocar o teu coração diante do Senhor e para assim adorar o Senhor da beleza da sua santidade. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, um texto bastante conhecido. Isaías 6, de 1 a 3. Todos acharam? Amém? Acabou a pilha da sua Bíblia aí, não? Então vamos ler todos juntos, Isaías 6, os versos de 1 a 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No ano da morte do rei, o caos ou a insegurança talvez enchia os corações, e é nesse mesmo ano que Isaías vê o Senhor reinando. O Senhor não estava fora do trono, Ele estava no trono, reinando. Não há absolutamente nada que esteja fora do controle do Senhor, e nós vamos louvar esse Senhor que tem o controle sobre todas as coisas, cantando o hino aí indicado, que é o número 11. Vamos ficar em pé para cantar? Santo, 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 Deus onipotente, louvam-te as
seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nessa noite nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, colocar o nosso coração diante do Senhor. O Senhor nos conhece plenamente, o Senhor sabe o que vai no mais íntimo, e nós nos rendemos a Ti nessa noite. Senhor, pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, o Senhor cure as nossas enfermidades, o Senhor nos traga a luz da Tua palavra, o Senhor nos desafie, o Senhor nos exorte, o Senhor nos encoraje nessa noite. À medida em que voltamos os nossos olhos, os nossos pensamentos e os nossos corações e levamos a Ti. Aceita sim, Senhor, a nossa adoração. O Senhor que é santo, justo, bom, amoroso, um Pai presente que nunca, jamais nos abandona. Ó Deus, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos assentar. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Boa noite para você que nos assiste ao vivo, em gravação, onde quer que você esteja, que você e sua família participem conosco desse culto, são nossos convidados especiais, que Deus abençoe você também. Queridos, é muito bom quando a gente recebe visitante na nossa casa, eu adoro receber gente em casa, de preferência na cozinha, com queijo e com café. Mas como não tem queijo e café, aqui de repente tem visitante. Se você nos visita pela primeira vez, como é o caso do Isaac, de Anápolis, que passou no vestibular aqui, vai ser, se Deus quiser, mais um jovem perto da gente, que eu já conheci agora. Além dele, quem mais está aqui pela primeira vez? Por favor, fique de pé no seu lugar, que eu quero reconhecer você. A gente tem uma pequena lembrancinha. São bem-vindas, minhas irmãs. Fica de pé no seu lugar, Isaac, você também que é novo aqui. São todos muito bem-vindos, recebam o nosso abraço, a nossa gratidão por estarem aqui conosco. Você recebe aí uma pequena lembrancinha e também uma ficha, onde você tem a oportunidade de preencher e dizer para a gente o que a gente pode fazer por você, desde orar a, de repente, até alguma ajuda propriamente assim, mais específica, de fato. É uma alegria para nós. Tem alguns avisos no nosso boletim, na segunda página, você pode conferir. A nossa mocidade já voltou ontem com as atividades, ontem à noite teve a abertura dos trabalhos da mocidade, foi muito bom, então a gente já está oficialmente aí todos os sábados, e aos poucos as sociedades internas vão também retomando o seu trabalho. Lembrando você que amanhã tem sim reunião de oração às 14h da SAF, quinta-feira tem sim o culto às 15h, então a gente começa já retomando o ritmo, em breve os núcleos, e assim por diante. Reverendo Juarez hoje prega na igreja, numa das igrejas presbiterianas de Santos, eu não me lembro exatamente qual é, igreja do pastor Reverendo Milton, e por ocasião dessa circunstância não está aqui conosco. Dando sequência ao nosso culto, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7. Como está no nosso boletim, nós vamos ler os versículos 37 a 39. Evangelho de João, capítulo 7, de 37 a 39. Acompanhe comigo atentamente a leitura. Ainda que você não tenha uma Bíblia, você pode ouvir atentamente esse trecho da Palavra de Deus. João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem,
pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Como é bom a gente fazer parte desse povo que recebeu o Espírito. Nós somos aqueles de quem Jesus falou nessa ocasião. Aqueles a quem o Espírito Santo foi dado. Porque a Bíblia diz que só há conversão, só há esse nosso movimento de reconhecer a Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, se o Espírito Santo fizer a obra em nós. O Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, da justiça, do erro, da sua depravação, do seu afastamento de Deus. Só isso, querido, já é motivo de muita alegria a gente estar aqui. Porque se você está aqui ouvindo essa palavra, é porque o Espírito Santo está soprando sobre você, você recebeu o Espírito Santo. Agora, dentre tantas outras obras maravilhosas que o Espírito Santo faz em nós, essa obra de convencer o pecador, de consolar, a palavra o Espírito, na Bíblia, ela vem de uma expressão grega, parácletos, que também é traduzida em outras formas de conjugação do verbo, como exortação, consolo, encorajamento, é a mesma raiz. Então, esse Espírito que está aqui no nosso meio, que está dentro de nós, que faz com que do nosso interior fluam esses rios, que transformam, que lavam, é um Espírito de consolo, de conforto, de encorajamento, de libertação. E tem outra coisa, o Espírito também nos ajuda a entender aquilo que nem mesmo nós mesmos, com a nossa razão, conseguimos entender. Porque a Bíblia também diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem como orar. Graças a Deus pela terceira pessoa da Trindade. Ele está aqui, queridos. E eu queria convidar você a um momento de sondagem. Vamos permitir que o Espírito nos sonde, que Ele examine o nosso interior. Talvez seja a oportunidade de você se derramar na presença do Senhor. Eu não sei como você está, malmente sei como eu estou, mas sei de uma coisa, Deus sabe como nós estamos. Ele nos conhece. Eu queria convidar você a um momento de recolhimento espiritual. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquiete-se na presença de Deus. Feche os seus olhos. Se você preferir, ajoelhe-se. Busquemos ao Senhor por uns instantes. Maravilhosa graça de Jesus, perdido, nos achou. Nós andávamos como que ovelhas sem pastor, levados para um lado e para o outro, pelos embalos da vida, mas essa graça maravilhosa nos encontrou. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendita a tua graça, graça totalmente merecida da nossa parte, mas totalmente favorecida da tua parte.
Não há palavras, ó Deus, que possamos encontrar para te agradecer por aquilo que tu tens feito por nós a partir daquilo que fizeste na cruz do Calvário. Senhor, nós estávamos condenados. O nosso destino, o nosso futuro reservado para nós era toda a tragédia que possa haver no universo, o inferno. Mas o Senhor quebrou as cadeias que nos prendiam. O Senhor nos arrancou os grilhões. O Senhor olhou para nós e não atirou a primeira pedra. Pelo contrário, o Senhor nos amou. O Senhor não julgou com usurpação ser igual a Deus quando subiu aquele monte e se fez maldito, se fez maldição por nós, para que na sua morte nós tivéssemos vida. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor, porque em Ti nós temos encontrado socorro presente. Bendito é o teu nome, Senhor, porque em Ti nós encontramos razão para seguir, porque sabemos que o nosso destino é a eternidade do Seu lado. Diante disso, Pai, parece que os nossos problemas ficam tão pequenos, mas ainda assim o Senhor vem aqui nesta noite e traz renovo, traz perdão, traz restauração. Bendito é o teu nome, Senhor. Ó Pai querido, ajuda-nos a olhar para Ti como Senhor, como todo-poderoso e soberano, não como um Deus carrasco, um Deus que pesa a sua mão sobre nós, mas um Deus que nos carrega nos braços, nos chama de filhos amados. Ajuda-nos a te ver assim, Senhor, porque se nós vermos o Senhor dessa forma, nós vamos então nos dar conta de que o Senhor está conosco o tempo todo. Nós vamos nos dar conta de que nosso interior flui em rios de água viva. Então nós nos damos conta de que o Senhor habita dentro de nós. Ó Senhor, perdoa-nos, restaura-nos, liberta-nos, consola-nos, livra-nos, ó Deus. Livra-nos. Nós oramos assim e oramos também como o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Pai, mas nos livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vamos cantar? Outra forma de nos derramarmos na presença do Senhor é cantando. Bendito seja sempre o Cordeiro. Falamos isso, cantamos isso. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Eu queria aproveitar esse momento também. De repente você foi chegando aí, você não teve a oportunidade de dar um abraço a quem está do seu lado, você só deu um tchauzinho, sai do seu lugar, dá um abraço aí, fala: ô meu irmão, que bom que você está aqui. Aproveite para abraçar um visitante, dizer: seja bem-vindo, em nome de Jesus. Porque de todas as tribos, povos e raças, muitos virão louvar o Senhor, todos sempre. Amém. Está muito alto o retorno. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar.
nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia. Bendito seja sempre o Cordeiro que está presente por nós e que tem poder para salvar e que tem feito isso cada dia. A Bíblia diz que a gente deve desenvolver a nossa salvação. A salvação foi operada por Jesus, mas ela é desenvolvida à medida que a gente vai provando da salvação, dos benefícios da salvação, do relacionamento com Deus, porque todos nós necessitamos. Todos nós precisamos desse renovo, dessa transformação diária. Vamos louvar o Senhor com essa canção. Todos necessitam. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Aceitas com os meus medos, falhas e temores, enxuga
sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Essa é a certeza do crente. Nós não queremos um Deus que está morto. Nós não queremos um Deus que está longe de nós. Nós não queremos um Deus que não possa mudar nossa vida, nos dar outra perspectiva. O livro de Jó, muito tempo antes daquele dia da cruz, já relata a história de um homem que dizia: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Redentor se levantará sobre a face da terra. Sabe, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Eu sei em quem tenho crido? Porque Deus é aquele que a gente, quando criança, a gente conhece só de ouvir falar. E que bom que a gente ouve falar. Mas chega uma altura na nossa vida que isso não é suficiente. Chega um momento que simplesmente ouvir falar de Deus não muda a nossa realidade, não alimenta o nosso coração. É quando então Deus passa a se revelar. E Deus às vezes se revela das formas mais inusitadas, como por exemplo, através de uma tragédia. Mas é assim que a gente prova do amor de Deus. Não é sempre assim, mas às vezes é assim. Numa experiência triste, numa experiência alegre, numa experiência pessoal. Essa canção antiga, ela é embasada nos ditos de Jó. Eu conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos te veem, porque tu sondas e conheces o meu coração. Tu sabes que eu sou fraco, tu sabes que eu sou limitado, mas eu conto com o seu amor. E que bom é a sua vida na minha vida. Louvemos ao Senhor. De ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, não conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. que bom é tua vida em minha vida. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo, e conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro tua vida em minha vida. Que bom é tua vida na nossa vida, Senhor. Que bom é saber que o Senhor está conosco o tempo todo.
Que bom é te louvar, que bom é saber que tu sondas e conheces nosso coração. Que bom é andar contigo a cada dia. Nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus presente, verdadeiro, atuante na nossa vida, na nossa história. Em Cristo nós fazemos isso, porque não podemos fazer por nós próprios, mas fazemos por meio daquele que nos amou até o fim. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar, queridos. Assim como Jó, que passou por tudo aquilo que a gente sabe que passou e que disse essas palavras, não quando teve restaurada a sua saúde, a sua família, as suas riquezas. Ele disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. O Salmo 138, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora, é um salmo de Davi. E Davi recebeu uma resposta da oração que fez, da súplica, e Deus o acudiu na sua dificuldade. E isso encheu o coração de Davi de alegria e louvor. E esse salmo é o resultado desse louvor que jorrou do coração e dos lábios do rei Davi. Salmo 138, nós vamos ler o salmo todo e vamos fazer de forma responsiva, para que você possa participar também. Então eu leio os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Gratidão. Importante, irmãos, nós desenvolvermos dia após dia essa virtude da gratidão, para que a gente tenha um conhecimento e um reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. O salmista Davi aqui, ele diz que Deus, ele atenta para os humildes, mas os soberbos, ele os mantém de longe. E gratidão é um solo no qual o orgulho tem dificuldade de crescer. E nós expressamos gratidão ao Senhor de várias maneiras. Não é quando a gente olha uma natureza bonita e a gente fica alegre com um sol bonito, um dia lindo como fez hoje. A gente expressa gratidão ao Senhor com os nossos lábios, com as nossas atitudes, e a gente expressa gratidão ao Senhor também por meio dos nossos dízimos e ofertas. E nós temos, então, agora a oportunidade de fazer isso. Então, se você se preparou para esse momento, se Deus tocou o seu coração, eu gostaria de convidar nossos irmãos diáconos que fizessem, então, o recolhimento desses dízimos e ofertas, que são ofertas de gratidão ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, não para pagar algo, não para conquistar o amor de Deus, como se Deus ainda não nos amasse o suficiente, mas como gratidão por aquilo que Ele já fez por nós. Então, enquanto nossos irmãos recolhem dízimos e ofertas, nós vamos cantar o hino de Cado 336. Perdido pecador, longe do meu Jesus.
gostaria de convidar as crianças que viessem então aqui à frente. Temos algumas. A missionária Lenice. Muito bem, vamos orar? Senhor, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte da tua obra, Senhor. Obrigado pelo privilégio de te servir, pelo privilégio, ó Deus, da salvação que recebemos em Cristo Jesus, pelo privilégio, ó Senhor, de devotarmos toda a nossa vida ao Senhor, porque o Senhor traz sentido à nossa vida, o Senhor traz alegria para o nosso coração, o Senhor traz essa paz que o mundo não pode dar, mas só o Senhor pode dar. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão diante do Senhor por meio desses dízimos e ofertas também. Abençoa as crianças, ó Deus, que o Senhor fale a esses coraçõezinhos, ó Pai, que a Tua mensagem possa ser gravada de forma profunda, indelével nesses corações, de maneira, ó Deus, que cresçam no conhecimento do Senhor, em sabedoria e graça, para a glória do Teu nome. É o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. A gratidão é um solo onde o orgulho encontra dificuldade. Essa frase é sua mesmo? Muito boa essa frase. John Stott? Eu devia ter ouvido isso antes de preparar o sermão, porque isso enriquece ainda mais a nossa reflexão nessa noite, que vai falar um pouco mais sobre isso. Eu vou repetir essa frase que veio de encontro ao meu coração, presbítero. A gratidão é o solo onde o orgulho encontra dificuldade. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Queria falar com você um pouco sobre o verdadeiro ofertante. Esse tema que tem sido muito pouco explorado quanto à sua autenticidade, mas muito explorado de modo covarde, equivocado, traiçoeiro, tantas igrejas por aí, onde muita gente tem feito barganha com Deus por conta da falta de compreensão sobre o que verdadeiramente significa oferta. E esse tema é um tema que deve tocar o nosso coração. Então, desde já eu oro por mim, oro por nós, para que o Santo Espírito possa nos ajudar, nos quebrantar, para que sejamos, doravante, verdadeiros ofertantes. Marcos capítulo 12, a viúva pobre, a oferta da viúva pobre, 12, de 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós lemos a sua palavra, que é poderosa para penetrar tão profundo no nosso coração,
a ponto de separar o inseparável no nosso ponto de vista. Porque o Senhor é aquele que, por meio da sua palavra, consegue nos expor para nós mesmos de modo que nós não conseguimos resistir à verdade, não resistimos ao desafio do Senhor, à sua graça. Por favor, Senhor, amolece o nosso coração nessa noite para ouvir a sua palavra, e que saímos daqui não só alimentados, mas principalmente transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. A gratidão é o solo onde a oferta encontra dificuldade. Salmo 24 diz uma indagação que é assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Esse texto é um texto que, embora seja um clássico, ele parece um pouco contraditório quando a gente observa a realidade da igreja logo de cara. Porque eu tenho observado, já ao longo de anos de ministério, que a gente sempre prega que nós devemos priorizar em tudo que a gente faz, ou pelo menos precisa ser sempre o alvo das nossas boas ações, o necessitado, o pobre. E aí, quando a gente vai classificando essa categoria nos dias de hoje, se você der uma andada aqui na rua da nossa igreja, você vai ver que tem muita gente morando na rua, tem muito pedinte, tem muita situação assim. E quando eu leio esse texto, eu fico imaginando assim, nossa, esse pessoal era para estar lá dentro. Porque a gente sempre fala que nós temos que cuidar deles, mas nós sempre cuidamos deles da porta para fora. Dá uma olhada em volta de você. Lógico, todos nós temos as nossas necessidades. Mas cada um de nós tem sido cuidado pelo Senhor, suprido pelo Senhor. Eu tenho certeza disso. Eu quando leio esse texto, automaticamente o Salmo 24 vem no meu coração. Quem, Senhor? Afinal de contas, quem é digno de estar na sua presença? Em Mateus 25, Jesus faz outra indagação interessante, quando ele diz que ele mesmo é caracterizado por aquele que tem fome, por aquele que tem sede, por aquele que é aviltado de diversas formas. E até mesmo aqueles que cuidaram dessas pessoas chegam a indagar, de acordo com a parábola que Jesus conta em Mateus 25, assim: Senhor, quando foi que a gente fez? Quando foi que a gente cuidou do Senhor? Cada vez que fizeste um desses pequeninos, a mim o fizeste. Está lá em Mateus 25. Esse texto, trazendo um pouco para a nossa realidade, parece que Jesus está, assim como eu e você, sentado num cantinho assim como você está sentado no cantinho da igreja, e ele começa a observar os movimentos litúrgicos. E ele vê aquele momento do ofertório que a gente acabou de participar, e ele fica observando. É interessante que o que chama a atenção de Jesus é justamente uma viúva, aquela que Tiago, no capítulo 1, versículo 27, diz que é alvo prioritário, junto com os órfãos, da verdadeira religião, diz o texto, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitai os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E Jesus, então, observa que aquela pessoa que era para ser cuidada, de repente ela se dispõe a cuidar, porque ela leva uma oferta. É interessante observar essa relação que aquela mulher tinha com aquilo que ela tinha. A relação da viúva com aquilo que ela possuía. A relação que ela mantinha com aquilo que talvez foi conquistado com suor de muito trabalho. No livro do Êxodo, capítulo 25, a gente lê um pouco dessa relação
que Deus espera que nós tenhamos com a oferta. Por exemplo, no versículo 15, a parte B, há uma exortação que diz assim: ninguém apareça de mãos vazias diante de mim. Deus dizendo para o seu povo: ninguém, ao vir para o culto ou participar de uma festa, de uma cerimônia religiosa dentro do contexto judaico, ninguém apareça de mãos vazias diante de mim. Um pouquinho mais abaixo, capítulo 23, ainda no versículo 17, eu falei capítulo 25, mas é Êxodo 23, versículo 15 a 17. No 17 diz assim: 3 vezes por ano todo homem se lembrará de apresentar-se diante de mim. Ou em outra versão, aparecerá diante de mim. Ou seja, é sempre uma expectativa da parte do Senhor que nós nos apresentemos diante dEle. Agora, isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, queridos, porque esse texto, de modo muito simples, mostra que Jesus está observando tudo isso. Jesus não tem uma classe preferencial, Ele vê todos nós, com os mesmos olhos. E especialmente aqui, no momento do ofertório, Jesus tira uma lição, chama os seus discípulos e dá uma lição. Porque, queridos, eu queria começar dizendo para você que ofertar, presta atenção, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração com isso. Assim como ministrou com essa frase do John Stott. Ofertar é fruto da consciência do verdadeiro evangelho. Ofertar não é coisa para qualquer um, não, com perdão da expressão. Só oferta aquele que entende pelo menos 3 coisas. Aquele que entende quem é Deus, aquele que entende quem é propriamente, e aquele que entende o que são as coisas, as posses. Somente quem tem consciência verdadeira de quem é Deus, de quem é e do que são as coisas, é que vai compreender de fato o que significa ofertar. E esse texto, ele apresenta para nós 3 verbos, que na nossa língua talvez sejam até sinônimos, mas na essência do texto nós vamos entender porque eles têm significados bem diferentes, que são o verbo ofertar, o verbo dar e o verbo depositar. Se você prestou atenção nesses versículos, esses 3 verbos são fortes no texto. E eu queria chamar a sua atenção para a diferença desses 3 verbos, para a gente poder seguir em frente. Primeiramente, o verbo ofertar. A expressão grega original para essa palavra ofertar, ela pressupõe um movimento para cima. Por exemplo, em Gênesis capítulo 22, versículo 2, o Senhor diz assim para Abraão: toma o seu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Aí vem o verbo, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A ideia para a palavra oferta, aqui, é importante nós visualizarmos isso, é pegar e erguer. Oferecer é tomar pela própria mão e um movimento para cima. O holocausto era montado em cima de um palanque feito de pedras e madeiras, assim, colocado ali em cima. O ritual, o gesto que o sacerdote fazia no momento do holocausto era sempre um gesto que apontava para cima. Esse é o significado, a ideia do verbo ofertar. E o verbo dar é o contrário disso. Dar é a ideia de um movimento para baixo. A tradução mais perfeita para esse verbo, a compreensão seria suprir alguém com algo que necessita por livre e espontânea vontade. A melhor forma da gente compreender esse verbo é o clássico versículo de João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que desceu, que deu, que se permitiu ser equalizado pela humanidade, Ele se tornou um de nós. Deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Então, note a diferença da ideia. Quando a gente lê, a gente passa reto. Mas a ideia do verbo ofertar é sempre um movimento para cima. E dar é um movimento para baixo. É um movimento de entrega. É um movimento de abrir mão. É um movimento que a expectativa, ela quase que não existe, porque é objetivo. Enquanto a oferta é carregada de expectativa ou de uma esperança de algo que a gente não sabe como é que vai ser. Mas o destaque que Jesus dá, note que quando Jesus, na construção aqui de Marcos, Jesus ele dá mais destaque para o verbo depositar. Olha o texto. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava. Essa palavra lançava, ela está traduzida por lançar, mas o verbo ali é justamente depositar. Então, ele observava como depositavam ali o dinheiro. Tanto que depois ele é traduzido dessa forma. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. É interessante que Jesus não usa o verbo ofertar, e nem dar. Ele usa depositar. Sabe por quê? Porque a compreensão do verbo depositar, se ofertar é um movimento para cima e dar é um movimento para baixo, depositar é sinônimo de compartilhar. No entanto, é um movimento horizontal. É o movimento de estender as mãos assim. De compartilhar. Sinônimos desse verbo são espalhar, lançar, entregar aos cuidados de alguém, sabendo qual será o resultado e confiando nisso. E esse é o verbo que Jesus usa para caracterizar aquele momento que o subtítulo da Bíblia dá como oferta. Seria melhor traduzido, colocado aqui o título de o depósito da viúva pobre, porque é isso que Jesus está destacando. Ela não chega oferecendo algo e nem dando algo, ela chega compartilhando, porque o verbo mais adequado para a oferta é esse. Vamos trazer para a nossa realidade. Malaquias, por exemplo, trazei os dízimos, as ofertas, à casa do Senhor, para quê? Para quê? Para o pastor comprar um terno novo, comprar um apartamento novo, é para isso? Porque, abre um parênteses, parece que é isso que acontece em alguns lugares, fecha parênteses, voltamos para nós aqui. Malaquias diz isso, queridos. O convite dele é para que haja o quê? Mantimento na minha casa. Ele está falando aqui do contexto das atividades do templo que eram para favorecer justamente o povo de Deus. Havia uma das tribos de Judá, que era a tribo de Levi, que era dedicada para isso. Aliás, quando foi distribuída a herança no Antigo Testamento, o sujeito recebeu uma porção de terra lá, o outro cá, o outro acolá, mas a tribo de Levi ouviu do Senhor o seguinte: eu sou a herança de vocês. Vocês não vão receber nem terra, nem gado, nem plantar. Vocês vão receber a responsabilidade, a parte que lhes cabe é a responsabilidade de administrar aquilo que vem para ser distribuído entre os necessitados. Então, quando nós vamos participar desse movimento, desse rito no nosso culto, nós temos que ter isso em mente, queridos. Que aquilo que o Senhor tem nos dado pela manhã, o presbítero Marcelo Gripe ministrou algo fantástico. Ele trouxe à nossa mente a ideia da diferença entre o ofertório daquele que oferta a Deus. Eu estou usando oferta, mas lembre-se desses 3 verbos e classifique aí, tá? Só para não fugir do uso coloquial. A oferta que diferencia, que caracteriza o crente no Senhor Jesus, aquele que crê no Deus Todo-Poderoso, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, que ofertou a si mesmo, porque é ressurreto. Esse crente, a diferença desse com a oferta de qualquer outra religião, porque todas as religiões, até mesmo as satanistas e os ateus, como religião, de alguma forma tem esse momento de ofertar, eles chamam de ação social, qualquer coisa assim, mas todas elas têm alguma coisa que é caracterizada pelo que caracteriza a oferta, mas o que nos difere é o seguinte: nós não damos, nós não ofertamos, nós não depositamos para que Deus nos dê de volta. A lógica é o contrário. É porque Deus tem nos dado que nós então compartilhamos. Isso é muito sério, queridos.
Porque é aí que mora a negligência do nosso coração. Porque Deus tem nos dado mais, muito mais do que nós precisamos. Se você me permite, eu quero contar uma experiência que eu vivi essa semana. Tem um pedinte, agora o pessoal da secretaria já chama ele de freguês meu. Eles ligam para mim e falam, Davi, o pastor, o seu freguês está aí na porta. É o Flávio. E o Flávio, ele já chega e fala assim, às vezes eu falo assim, fala para ele que eu estou ocupado, falo para a secretária, aí eu ouço lá da minha sala, ele gritando lá do portão, fala para ele que eu estou lá na minha casa, para ele lá, a casa dele é à frente do Banco Itaú. Né? E o Flávio, assim, Deus colocou o Flávio na minha vida. E essa semana ele estava berrando, e ele meio transtornado, às vezes ele está em crise de abstinência e tal, ele começa a gritar, aí eu vou lá, dei uma dura nele, falou, rapaz, está gritando no portão da igreja, eu, pastor, desculpe, beijo e abraço. Ele falou, pastor, estou com fome. Eu falei, fala sério, o que você quer? Não, eu quero comer. Então, espera aí. Fui lá no Mercadorama, comprei uns pães, potinho de margarina, trouxe um refrigerante de 2 litros. Quando ele viu aquele refrigerante de 2 litros, e era uma Coca-Cola, gente, não era, né? Era uma Coca-Cola. Topo da cadeia alimentar, né? Topo da... Enfim, eu não estou tomando refrigerante, irmãos, eu estou firme no propósito, aquele que me ouviu a promessa, viu? Enfim, quando ele viu aquele negócio de 2 litros, os olhinhos dele brilharam assim, ó. E sabe o que ele fez? Se fosse eu, queridos, eu tinha enfiado aquele refrigerante embaixo do casaco ou de alguma coisa, olhar para um lado e falar assim, isso aqui é meu ouro. Quando ele pegou, automaticamente ele deu um baita de um assovio. Fulano! Quando eu olhei, tinha 3 mendigos do outro lado da rua, eu imaginei que ele estivesse a 1 quilômetro de distância, pelo grito que ele deu. Falou, vamos tomar Coca-Cola! Aí vieram atravessando. Gente, eles sentaram ali, mas eles tomaram aquela Coca-Cola com gosto, que quase que eu voltei a tomar refrigerante. E eles não têm nada. Eles não têm nada. Eles não têm nem roupa. Mas quando receberam uma coisinha fora do trivial, a primeira coisa que o Flávio fez foi compartilhar. O que Deus tem dado para a gente? E qual a proporção do meu depósito, da minha partilha? Qual a proporção disso? Porque, avançando mais um pouquinho, o que a gente observa aqui é que Jesus está cuidadosamente observando cada movimento do culto, e ele vai notando o que está em cada momento na liturgia, quem que está inteiro ali, quem que não está, né? E no contexto da oferta, o texto mostra para a gente que Jesus está vendo quem e quanto. Olha o versículo 41, parte B. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Olha o começo do versículo 42. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 moedas. Então, Jesus está vendo. Isso não é só aqui, não, queridos. Eu estou falando que Jesus está vendo agora. Quem e quanto? E é interessante destacar essa palavra pobre, porque a palavra aqui, ptokos, do grego, é a mesma usada em Mateus 5, versículo 3, quando nas bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurados os pobres, outras traduções trazem humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, nota esse trocadilho aqui. Depositavam grandes quantias, enquanto uma viúva pobre, uma ptokos, de onde vem a brincadeira do pitoquinho, pequeno, depositou ali, só para você ter ideia da quantidade, eu tive o cuidado de fazer o cálculo. Um quadrante é 1,64 avos de 1 denário. Um denário é a diária. Então, só para partir do básico, eu peguei o salário mínimo,
dividir o salário mínimo por 30 e dividir esse valor por 64. Para aproximar, sabe quanto que deu? 46 centavos. Para arredondar a conta, como eram 2 moedas, não dá para 46 centavos, não dá para ser 2, então traz 2 de 25. 50 centavos. Agora, Jesus disse que aqueles ricos depositavam o que sobrava. Agora, esses 46 centavos, ou 50 centavos, representavam o que da viúva? Você notou no texto? Todo o seu sustento. Interessante. Porque, embora a gente note aqui claramente no texto que Jesus está observando quem e quanto, o destaque que Jesus está dando para nós não é para quem e nem quanto. Mas olhe, novamente o versículo 41. Observava Jesus como o povo fazia isso. Porque, certamente, não há nada que a gente possa esconder do Senhor. Ele vê todas as coisas. Certamente, essa diferenciação entre quem e quanto também não parece ser o destaque maior que Jesus está dando aqui. Mas sim como. Como, por exemplo, a indagação daquela mulher samaritana. Em João capítulo 4. Que quando se dá conta que Jesus é alguém diferente, depois da conversa lá sobre água e tal, quando Jesus começa a confrontar a vida daquela mulher, ela para e fala: Senhor, vejo que tu és profeta. João 4, a partir do versículo 19. Aí ela faz uma pergunta: Senhor, uma curiosidade, os nossos pais dizem que a gente deve adorar nesse monte. Vocês, porém, dizem que em Jerusalém que se deve adorar. Qual é o lugar? O que Jesus responde para ela? Em verdade te digo, que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está respondendo para ela? Não importa onde, importa como. Não importa se é aqui, se é lá, se é acolá. O que o Pai está vendo é como. E, novamente, esse destaque vem para nós nesse texto. É como nós fazemos. E há algumas lições extremamente práticas que talvez nos ajudem a perceber quem é o verdadeiro ofertante à luz de todo esse contexto que eu estou dando para você aqui, do verbo, as diferenças entre os verbos ofertar, dar e depositar. Essa observação de Jesus em cada momento, em cada ritual do nosso culto, da nossa liturgia. E essas lições, elas são muito práticas, porque o modelo, o parâmetro que Jesus está trazendo é o próprio Jesus. Note que quando Jesus observa isso, versículo 43, e chamando os seus discípulos, Jesus chama, e olhem para mim. Olhem para mim. Ou seja, o modelo é o próprio Cristo. Ele traz o ensinamento, mas ele chama a atenção para si. É como se Jesus tivesse assim, não falando daquela viúva, mas falando de si mesmo. Jesus está falando para aqueles discípulos a partir da sua encarnação. Jesus está falando para os seus discípulos a partir da sua submissão, a partir da sua dedicação. E partindo de si mesmo. Ele olha para aquela viúva, que era um tipo de Cristo nessa história toda, e diz: essa mulher entendeu o que significa ofertório. E não foi porque ela deu, pela quantidade que ela deu. E não é por ser quem ela é, mas é porque como ela fez. Todo o seu sustento significa 3 coisas, 3 lições muito práticas.
Olha, versículo 43. Chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. 44. Porque todos ofertaram o que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Dá uma olhadinha lá na sua Bíblia, volta um pouco lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Agora olha como ele vai caracterizando o servo do Senhor. Não tinha não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no comecinho da sua carta, a vocação dos santos, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, ao verbo ptocos aqui, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus não está dizendo que a gente tem que ser pobre. Mas Deus está dizendo que nós precisamos ter, em primeiro lugar, ousadia. O verdadeiro ofertante é aquele que é ousado. Mas não é ousado em trazer todo o seu, resgatar toda a sua poupança e trazer tudo, fazendo aquele voto enorme. Não, ele é ousado, como a viúva foi. Ele percebe a sua indignidade. Ele percebe a sua condição de miserabilidade. Uma viúva pobre entra no culto, atravessa, porque naquele contexto não eram os diáconos que passavam, tinha lá o gasofilácio, eles é que vinham. Então você imagina uma viúva pobre, certamente mal vestida, talvez até cheirando mal, ela rasga a igreja inteira e deposita 50 centavos aqui e volta para o seu lugar. É ou não é uma atitude de ousadia? O escritor de Hebreus diz que nós entramos na presença do Senhor com ousadia. Capítulo 4. Acheguemos, portanto, junto ao trono da graça, com ousadia e confiança, a fim de encontrarmos socorro em ocasião oportuna. E acharmos graça em ocasião oportuna. Ousadia. Às vezes nos falta essa ousadia, essa coragem de nos assumirmos diante de Deus. Senhor, eu sou pobre. Eu não sou nada, Senhor. Essa é a verdade acerca de mim. Esse sou eu. E tem que ter ousadia para fazer isso. Para dizer assim, apesar de eu ser quem eu sou, Senhor, eu estou inteiro na sua presença, eu me dedico totalmente ao Senhor. Talvez com os meus 50 centavos nada possa ser aproveitado aí nessa obra, mas é tudo que eu tenho, porque do Senhor vem o que eu sou, do Senhor vem o que eu tenho, do Senhor vem todo o meu sustento. Se o Senhor cessar o ar que eu respiro, não sobra nada de mim. Se o Senhor cessar as minhas forças, eu não posso produzir mais nada. Quem sou eu diante de Ti, Senhor? Ousadia. Mas não é só isso que a gente percebe. A gente percebe ousadia, mas a gente também percebe generosidade. Uns trouxeram o que lhes sobrava. Aquela relação que o presbítero Marcelo Grip trouxe para nós no culto das 11. Aquela pessoa que traz o que sobra é porque aquilo não tem valor. E valor, queridos, não é o valor monetário, mas é o valor que você tem para si mesmo,
como de repente aquele objeto que você tem lá na sua casa, que todo mundo achou horrível e esquisito, mas aquilo tem um valor enorme para você. Foi fulano que me deu. Quando eu era adolescente, ia às vezes alguns shows de rock, quando terminava o show, eu chegava perto do palco e pedia para o guitarrista me dar a palheta. Quem toca, né? Eu tenho umas palhetas guardadas lá em casa, que assim, palheta custa R$1, gente. Mas eu sei quem me deu. Sabe? Eu nem punha a mão nela para não sair o suor. Hoje não, mas naquela época eu chegava, ganhei uma palheta do fulano, ganhei bicicleta, a coleção de palhetas fica trancada, não vale nada, mas tem valor. Isso é que eu estou falando de valor. Nós vivemos uma geração que perdeu o valor, por isso não é uma geração generosa. Por isso que quando alguém pede alguma coisa para nós, normalmente nós damos o que sobra. Quando vai fazer um bazar na igreja, a gente traz aquilo que está fedido, rasgado, que não serve para nada e acha que vai servir para alguém. Mas quando a gente vai comprar para nós não pensamos em comprometer todo o crédito do nosso cartão, porque todo mundo tem, eu também tenho que ter. Mas quem está passando frio, merece qualquer coisa de mim. O que é isso, gente? Imagine se Deus os tratasse assim. Nós estamos aqui orando, Senhor, perdoa. Aí Deus fala assim, manda um anjo à toa lá para poder ajudar aquele sujeito, para parar de mexer o saco. Perdão da expressão. Não, é o sangue de Cristo que nos perdoa. Derramado na cruz do Calvário, o próprio Deus se fazendo gente, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Nós não podemos ter outra postura, senão sermos generosos. E não estou falando generoso só nesse momento litúrgico aqui de oferta, mas na nossa vida. Dedique-se. Às vezes você não tem o que dedicar, mas você tem quem dedicar. Ou, sobretudo, como dedicar, que é a questão que está em voga aqui. Dedique-se, seja generoso. Não se economize. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme todas as suas forças, porque no além para onde tu vais, não haverá força, nem trabalho, nem projeto algum. Tempo de ser generoso é hoje. Tempo de se doar é hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que reserva para nós. Esse ano, que está todo mundo falando em crise, mas eu volto a fazer a pergunta que fiz semana retrasada aqui. Qual o ano que foi fácil? Qual ano que foi? Pode ter sido um ano melhor para você, se lembrar, mais fácil. Eu duvido que você tenha tido um ano fácil. Fazendo contraponto a essa crise que todo mundo espera. Não podemos ignorar a crise, mas temos um Deus que é generoso, que é presente na tribulação, que é nosso pastor e que nos permite dizer, o Senhor é meu pastor, por isso, nada me falta. E porque nada me falta, também não pode faltar para quem está perto de mim. Se você ler a história do livro da igreja primitiva, você vai ver que todos eles se preocupavam com isso. Eles olhavam, eles depositavam aos pés dos apóstolos, o mesmo verbo aparece ali. Por quê? Porque eles observavam, o olhar era horizontal. Eles observavam os necessitados. Do que adianta eu ter, se o meu irmão não tem? Eu não estou dizendo que você não tem direito, meu irmão, de morar numa boa casa. Por favor, me entenda bem. Eu estou dizendo que se nós queremos diminuir a desigualdade no nosso país, nós precisamos aprender a diminuir a nossa desigualdade entre nós. Isso inclui como nós participamos do ofertório, como eu estou aqui, como eu estou disposto. E último lugar, ousadia, generosidade e confiança. Porque quem entrega todo o seu sustento só o faz porque sabe em quem tem crido, como nós cantamos, porque sabe que o Senhor é bom, porque sabe que o Senhor não permitiu que jamais fosse visto na face da terra um justo mendigar o pão, porque sabe que nós estamos falando de um Deus que não poupou nem o seu próprio Filho, nem a si mesmo, quanto mais, como disse Jesus, não nos dará todas as coisas de modo abundante. Ou melhor, nas palavras de Jesus, busca primeiro o reino de Deus, ou seja, seja ousado, seja generoso, busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas te vão ser supridas, acrescentadas, com fartura.
João 10:10, Jesus falou que veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Porque salvação é integral, queridos. Deus não salva a nossa alma e deixa a nossa vida, o restante da nossa vida num farrapo. Deus é um Deus que restaura toda a nossa história. Faz de uma viúva pobre uma ofertante dedicada, que coloca tudo, não é dar, mas coloca tudo que tem, a oferta para cima. Ela traz, Senhor, é isso que eu tenho. E não aquela coisa assim, está sobrando, ousadia, generosidade e confiança. Porque foi isso que Jesus nos ensinou a partir do seu exemplo. Ele foi ousado, porque não usurpou o ser igual a Deus, se fez corpo suscetível à tentação e ao pecado mesmo, que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as áreas, mas não pecou, significa que o pecado esteve perto dele. Ousado. Generoso, porque não se poupou nem para judeus, nem para gentios, nem para mim, nem para você. Foi até o fim. E confiante, porque disse, Deus meu, por que me desamparaste? Mas também disse, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Todo o meu sustento, toda a minha vida, tudo que eu tenho é seu. Portanto, irmãos e irmãs, nós precisamos, como igreja, repensar nossa relação com aquilo que Deus tem nos dado. Precisamos, como igreja, nos permitirmos ser desafiados nesse ano de crise que nós ouvimos de manhã aqui. Tempo de crise é tempo de ouvir a palavra, o reverendo Juarez pregou hoje de manhã. Tempo de crise é tempo de viver uma vida de oração, de buscar o Senhor. Tempo de crise é tempo de exercitar a fé. Tempo de crise é tempo de ofertar. Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Toma o que eu sou, porque tudo que tenho é seu. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos melhores, cada dia melhores e mais parecidos com Jesus. Se você pode ficar de pé no seu lugar, nós estamos encerrando o nosso culto. Nós não temos até o final de janeiro, se não me engano, não me lembro a data, fato é que a gente não tem hoje, infelizmente, o nosso cafezinho depois do culto, mas a gente tem muito calor humano, você pode dar um abraço em quem está perto de você e desejar uma boa semana, em nome de Jesus. Faça isso depois do culto. Nós vamos cantar o hino 105, a certeza do crente, e aí nós vamos orar e encerrar o nosso culto. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eterno, que um dia Cristo, em convicção real, mas eu sei que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida ao fim, mas
estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Senhor, Tu és o nosso tesouro. Tu és o nosso bem maior. Outro bem, na verdade, não possuímos senão a Ti somente. Porque tudo o que dizemos ter ficará aqui. Mas nós fomos conquistados para Ti. Somos Teus, portanto, Tu és o nosso bem, único bem. Aquele de quem vêm todas as coisas. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus generoso o tempo todo. Tu és um Deus que aceita, diante da Tua santidade, pessoas como nós, e nos chama de filhos, Senhor. Como Tu és bom. E mais do que isso, o Senhor tem cercado a nossa vida de fartura. Ó Pai, bendito é o Teu nome. Mas não podemos ficar só na gratidão. Nós precisamos exercitar a fé, precisamos nos dedicar ao reino do Senhor. Precisamos, ó Deus, confiar mais em Ti, sabendo que o Senhor nos sustenta em todas as nossas necessidades. Pai, se alguém aqui nessa noite duvidava disso, que o Senhor renove essa verdade no coração e na mente, de que o Senhor está com as mãos estendidas sobre a despensa da casa, sobre o trabalho, sobre toda e qualquer atividade de onde vem o sustento. Mas dá-nos a todos nós um coração generoso como o Seu, confiante, que sejamos ousados, ó Deus. Pai, ajuda-nos a nos ofertarmos a Ti e a depositar diante de Ti aquilo que o Senhor tem nos dado. Que não simplesmente estejamos dispostos a dar, mas a ofertar. Pai, ajuda-nos como igreja, para que possamos continuar contando o testemunho de que a igreja até aqui tem sido sustentada pelo Senhor. Nunca faltou nada e nunca faltará, porque Tu és o nosso pastor. Obrigado pelo privilégio que essa igreja tem, Senhor, de ter tantos braços estendidos, de cuidar de tanta gente, tantas crianças, idosos, pobres, mas que sejamos ainda melhores, que sejamos cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Que o Senhor seja o nosso modelo, como foi daquela viúva. E que sejamos, ó Deus, reflexo e tradução viva da Tua vontade no mundo, até o dia em que estivermos pessoalmente contigo. Até lá, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações, o encorajamento do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de vós e sobre vós permaneça desde agora para sempre. Amém. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças, o Teu precioso amor. Boa semana para você, um bom domingo. Boa semana para você e a sua família também. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.